Olá, turma, tudo bom? Ainda no capítulo anterior, agora na página 243, área de losango, ok? Pessoal, vocês já podem perceber aqui que o losango Qual é a característica básica do losango? Ele é um quadrilátero, né? É uma medida de 4 lados, tudo bem? E o que acontece? O losango, ele é basicamente um retângulo dividido por 2. Aí você vai perguntar, tá, mas professor, mas no outro vídeo o senhor falou que o triângulo ele é como se fosse um quadrilátero dividido por 2. Então, losango e triângulo são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa pelo seu formato, né? O triângulo tem 3 lados. O losango, apesar de ele ser um retângulo recortado pela metade, ele ainda continua sendo um quadrilátero. Por quê? Aí depende do corte. Você está percebendo aqui, olha, aqui temos aqui 2 ilustrações. Aqui tem um garoto aqui com um retângulo de papel amarelo. Ele, dentro do retângulo amarelo, ele desenhou um losango. Aí o que ele vai fazer? Ele vai cortar essas extremidades aqui. Depois de cortar essas extremidades, ele pegou a forma total do losango. Aqui no caso temos aqui uma medida, olha. Temos aqui, olha, essa linha pontilhada em volta, ele é o retângulo, né, que existia antes. Vamos supor um retângulo azul, né, papel azul. Ele foi cortando essas extremidades, essa e essa. Ou seja, no total você cortou o retângulo pela metade da sua área. Né? Então aqui, olha, o losango seria basicamente o retângulo dividido pela metade, né? Cortando aqui as suas extremidades. Agora, como faria para calcular a área de um losango? Aqui, olha, temos aqui um D maiúsculo e um D minúsculo. O D maiúsculo, ele simboliza aqui a diagonal maior e o D minúsculo a diagonal menor. Diagonal maior é esse maior lado aqui do losango, que ele pega, olha, de uma ponta a outra do losango, de um vértice a outro, onde existe a maior distância. Aqui, olha, a maior distância entre um vértice e outro é o D maiúsculo. Agora, a menor distância entre dois vértices do losango, aí já é o quê? Já é o D minúsculo, que é a diagonal menor. Então, essa diagonal grandona aqui é a maior e a diagonal pequena aqui, a menor distância, seria a diagonal menor, que é o D minúsculo. Tá? Agora, pessoal, para vocês não ficarem decorando fórmulas, até de uma forma desnecessária, você tem que lembrar o conceito do retângulo e do quadrado. Vocês sabem muito bem o seguinte, que a área do retângulo é a base multiplicada pela altura. Olha aqui esse losango. Esse D maiúsculo aqui é como se fosse a base maior, né, do retângulo. Aqui, olha, o comprimento. O comprimento daqui é o mesmo do daqui. E esse D minúsculo é como se fosse, né, a altura, no caso, o lado menor do retângulo. Aqui, olha, o lado menor do retângulo. O que você vai fazer? Você vai multiplicar essas duas medidas. Só que, como o losango ele é a medida dividida por 2, ou seja, a área dividida por 2 do retângulo, então você vai ter que fazer essa multiplicação e dividi-la por 2, do mesmo jeito que você fez com o triângulo. Né? Sabe que a área do triângulo seria a base multiplicada pela altura e depois divide sempre por 2. É quase a mesma coisa no losango. Você tem aqui as duas medidas do losango, multiplica-se uma pela outra e o resultado se divide por 2. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo aqui. Olha. Calcule a área do losango cujas diagonais medem 7 centímetros e 10 centímetros. Vamos imaginar aqui esse losango que está desenhado aqui em cima. Esse lado aqui maior, essa diagonal maior é 10 centímetros e essa aqui menor mede 7. Para eu saber a área desse losango que está aqui em azul, então seria 7 multiplicado por 10. 7 multiplicado por 10 vai dar 70. Agora, pegando o número 70 e dividindo por 2, vai dar 35. Então, seria 35 centímetros quadrados. Ok? Bom, aí depois disso vou virar a página e vou falar sobre os trapézios. Bom, pessoal, continuando aqui agora, virando aqui na página 244, você tem aqui áreas do trapézio, tá bom? A área do trapézio, gente, ela também tem uma certa relação com a área do retângulo, tá?
Na verdade, ela tem relação com dois polígonos, né? Que é o retângulo e o triângulo. Por quê? Uma característica básica do trapézio é que ele é um quadrilátero, necessariamente, né? Uma figura de 4 lados. Porém, ele tem aqui geralmente a base maior e a base menor. A base maior, vocês sabem, né? Ela é uma medida grande, na parte de baixo. E a base menor geralmente fica na parte de cima. Ela tem o menor medida. Então, por exemplo, num trapézio, às vezes... Opa! Grudou aqui. Por exemplo, essa base aqui ela pode ter 10 centímetros de comprimento e aqui em cima pode ter 7 centímetros ou 8 centímetros. Isso pode acontecer. Mas ele sempre vai ter uma altura. Agora, imagine, por exemplo, você tem aqui o trapézio, esse e esse. Eles são do mesmo tamanho. Se eu pegar esse trapézio e virar de cabeça para baixo, eu vou encaixar com esses dois aqui certinhos. Se eu pegar esses dois trapézios iguais, ele vai ser aqui, ó. Esse aqui é a base maior, que está aqui, e esse aqui é a base menor desse trapézio, só que ele está virado de cabeça para baixo. Então aqui, olha, como é que eu faria a área desse trapézio aqui todo? Seria a base maior multiplicada pela base menor, né? Ou seja, não, perdão, a base maior somado com a base menor. Vou somar essas duas bases, e vou multiplicar pela altura, certo? Então aqui, ó, base maior mais base menor, vou somar essas duas medidas e vou multiplicar pela altura, né? Eu daria a área dessa figura certinha. Porém, é o seguinte, essa figura aqui toda ele é um paralelogramo. Ela não é um trapézio. Trapézio seria se eu tivesse só essa figura aqui, por exemplo. Essa figura verde. Para eu saber a área desse trapézio aqui, eu teria que pegar a área desse paralelogramo e ainda dividir por 2, né? Porque os dois têm a mesma área. Então, a área do trapézio, ela é um pouquinho mais complicada do que as outras, tá? A gente vai tendo um nível de gradação aqui. Ou seja, você tem aqui a base maior, a base menor e a altura. Você tem aqui 3 variáveis. Para eu saber a área do meu trapézio, eu vou ter que pegar as duas bases, somar primeiro, somá-las. Depois eu vou multiplicar pela altura do trapézio em si. E por último, eu vou dividir por 2. Aí eu vou ter que fazer 3 cálculos diferentes. No triângulo eu tenho que fazer 2 cálculos, multiplicação e divisão por 2. Aqui eu tenho que fazer soma, depois multiplicação e por último divisão por 2. Aí eu tenho 3 etapas para cumprir. Ok? Vamos pegar o exemplo aqui de baixo. Calcule a área do trapézio cujas bases medem 8 centímetros e 10 centímetros e a altura é 4 centímetros. Então essa base aqui grandona aqui é 10 centímetros. Essa base aqui menor que está aqui em cima mede 8, ou seja, está vendo aqui que tem uma diferença das duas bases. E a altura da ponta de cima até embaixo, até o chão, é 4 centímetros. O que eu tenho que fazer aqui? Olha? Seguindo a fórmula. Eu tenho aqui olha, as duas bases, vou ter que somar as duas bases, está vendo? Base maior mais a base menor. 10 mais 8 vai dar 18. Agora eu vou ter que fazer a multiplicação por 4, né, que é a altura. 18 vezes 4 vai dar 72. E por último, a divisão por 2. 72 dividido por 2 vai dar 36. Então essa seria aqui, gente, o meu cálculo total. Primeiro a soma, que vai dar 18. A multiplicação por 4, que vai dar 72. Depois a divisão por 2, que vai dar 36. Tá? 3 etapas aqui. Tudo bem? Bom, essa é a aula de hoje. Tá? Então um abraço e até a próxima.